Você acha que está despertando, mas ainda está dormindo. Dormindo enquanto reage, enquanto se identifica, enquanto acredita que você decide. Não decide, reage. Isso dói porque é verdade. O último sinal antes do despertar real não é luz, não é paz, não é êxtase. É algo que o ego odeia, desconforto consciente. Presta atenção. Se isso te irrita, é porque acertou. Você vive como máquina, automatizado. Um conjunto de hábitos, desejos e medos que se passam por eu. Agora vem o golpe. Enquanto você se sente especial por buscar consciência, o ego usa essa busca como abrigo. Escuta isso. O despertar real começa quando essa proteção falha, quando o ego não consegue mais se justificar, quando a identificação quebra por dentro. Agora segue. O último sinal não aparece em frases bonitas. Aparece quando você percebe no corpo que não controla nada. Sente no peito. Aperta. Você observa um impulso surgir e percebe. Ele acontece sem você. Vem do nada. Vai embora. E você assiste. Esse é o sinal. Não é entender. É ver. Ver que o eu é fragmentado. Que cada vontade é um eu diferente puxando a corda. Um quer disciplina. Outro quer prazer. Um promete amanhã. Outro sabota agora. E nenhum é você. Presta atenção. Quando isso fica claro, o ego entra em pânico. Ele tenta explicar. Tenta espiritualizar. Tenta fugir. Aqui tudo muda. Se você ainda explica, ainda está identificado. Se você observa sem escolha, algo começa a morrer. Escreva nos comentários. Eu não sou a máquina. Gurdjieff, foi preciso. O homem comum vive dormindo. Dormindo não é metáfora bonita. É literal. Você anda, fala, trabalha e reage sem presença. Máquina não escolhe. Máquina repete. Escuta isso. O último sinal é quando você percebe sua própria mecanicidade no ato. No exato segundo em que a raiva nasce e você a vê nascer. Sem agir, sem justificar, sem lutar. Isso ameaça o ego porque tira o palco. Agora vem o golpe. O ego precisa ser visto para perder força. Não combatido. Visto. Quando visto, ele encolhe. Quando explicado, ele cresce. Você sente vergonha, ridículo, pequeno, ótimo. Isso é bom. O ego odeia esse estado. Ele quer grandiosidade espiritual. Quer ser desperto. Quer mérito. O sinal verdadeiro é o oposto. Humildade crua. Um silêncio interno onde você percebe que não é o centro. Que a vida acontece e você assiste. Sente isso. O corpo relaxa e assusta ao mesmo tempo. Se você parar aqui, o ego vence. Se continua, algo desperta. Agora presta atenção no detalhe que poucos suportam. O último sinal vem com perda. Você perde certezas, perde histórias, perde a imagem que construiu. O ego chama isso de vazio, a alma chama de espaço. E você fica entre os dois. Dói, confunde, dá vontade de voltar. Aqui, a espiritualidade fofinha acaba. Aqui não há promessa de felicidade. Há presença, e presença corta. Você começa a ver seus truques em tempo real. A vaidade espiritual. A pressa, a necessidade de aprovação. 3 verdades seguidas. Você não escolhe, você não decide, você não está acordado ainda. E mesmo assim, algo muda. Uma faísca. Você passa a lembrar de si. Por segundos, depois minutos. O ego tenta tomar crédito. Sou eu despertando. Mentira. Quando o despertar se aproxima, não há dono. Há observação nua. O último sinal é simples e brutal. Você para de se defender. Não discute com a verdade. Não negocia. Você vê e fica, sem fugir. Isso é o choque consciente. Isso é o começo do 4º caminho vivo, não estudado. Aqui a máquina range. Aqui o ego sangra. Aqui a alma respira. Se isso te atravessou, não acabou. Não começou. Continua agora. A pergunta que fica aberta e que o ego não quer responder é: quanto tempo você aguenta ficar vendo sem se explicar? Você ainda está aqui. Isso já diz algo. A maioria foge antes desse ponto, porque agora o golpe fica mais próximo. Agora não é conceito, é experiência direta. Presta atenção. Quando você começa a observar de verdade, o ego perde o controle do tempo. Ele vive de passado e futuro, culpa e promessa. Quando você observa, sobra só o agora. E o ego não respira no agora. Ele sufoca. Você começa a perceber algo perturbador. O sofrimento não vem do que acontece. Vem da identificação automática. Alguém fala algo. O corpo reage antes do pensamento. Tensão, defesa, ataque. Você vê isso acontecendo, vê sem agir. Isso dói mais do que reagir. Porque reagir, anestesia. Ver, expõe. Aqui vem outro ataque. Se você ainda acha que controla suas emoções, está mentindo para si mesmo. Emoções acontecem.
Pensamentos surgem, desejos aparecem. Você não chama nenhum deles, eles aparecem sozinhos. O último sinal começa quando você para de fingir que manda. Sente no corpo, o estômago aperta, o peito esquenta, a mandíbula trava. Antes você chamava isso de eu. Agora você vê como um evento, um movimento mecânico. Isso quebra a hipnose. Não traz prazer, traz clareza. E clareza é cruel com o ego. Escuta isso com cuidado. O ego não some de uma vez. Ele se reorganiza. Fica mais sutil. Usa palavras bonitas. Usa silêncio falso. Usa presença performática. Aqui mora o perigo. Muitos acham que despertaram exatamente aqui. E voltam a dormir mais fundo. O sinal verdadeiro não vem com sensação de vitória. Vem com sensação de perda. Você perde a certeza de ser especial. Perde a necessidade de se afirmar. Perde a urgência de convencer alguém. Isso é insuportável para o ego. Ele vive de reconhecimento. Agora vem um ponto delicado. Quando a observação começa, você percebe que não é bom, não é mau, não é sábio, não é ignorante. Essas etiquetas caem, e sem elas o ego fica nu, pequeno, vulnerável, ridículo, ótimo. É exatamente isso. Você começa a ver sua vida passada como um filme mecânico. As mesmas reações, os mesmos padrões, as mesmas promessas quebradas. Não com culpa, com lucidez. Culpa ainda é ego, lucidez é faca fria. Aqui tudo muda de ritmo. O tempo desacelera por dentro. Por fora, tudo igual. Trabalho, pessoas, rotina. Por dentro, algo observa sem comentar, sem julgar, sem salvar. Isso não é iluminação. É o início da sobriedade. Agora escuta com atenção máxima. O último sinal não é permanente. Ele aparece e some. Aparece quando você lembra de si. Some quando você se identifica de novo. A diferença é que agora você percebe quando dorme. Antes não. Isso humilha o ego. Porque ele gostava de achar que estava no controle. Agora ele vê que é passageiro. Um personagem que entra e sai de cena, sem pedir permissão. Você começa a sentir algo estranho, um vazio calmo. Não é depressão, não é apatia, é espaço. O ego chama isso de perda de sentido. A alma chama de silêncio fértil. Aqui muitos recuam, porque não há estímulo, não há drama, não há narrativa. Agora vem mais um golpe. Se você precisa de motivação para viver, você ainda está dormindo. Motivação é empurrão para a máquina. Presença não precisa de empurrão. Ela é. Você começa a agir menos e ver mais, falar menos e ouvir mais. Não por moral, por impossibilidade. Algo dentro percebe a inutilidade do barulho. Isso não te torna melhor, te torna vazio de si. O ego tenta atacar de novo. Você está ficando frio, distante, estranho. Mentira. Você está ficando real. O calor falso da identificação está acabando. Presta atenção nesse detalhe. O último sinal vem acompanhado de responsabilidade, não moral. Responsabilidade consciente. Você vê que cada reação alimenta a máquina e cada observação a enfraquece. Isso coloca o peso em você. E o ego odeia peso real. Você não pode mais fingir que não vê. Antes, a ignorância protegia. Agora não. Agora, cada momento é escolha interna. Identificar ou observar. Dormir ou lembrar. Aqui nasce o verdadeiro esforço. Não físico, não emocional. Esforço de atenção. Sustentar a observação quando tudo em você quer fugir. Isso é trabalho real. Isso é raro. Você começa a notar que a maioria das pessoas vive possuída. Falando sem ouvir, agindo sem ver, sofrendo sem saber porquê. E você reconhece isso porque viu em si. Sem superioridade, sem desprezo, com precisão. Agora vem um ataque direto. Se você usa esse conhecimento para se sentir acima dos outros, você voltou a dormir. O ego adora a espiritualidade porque ela dá status. O despertar real tira status. O último sinal não te afasta do mundo, te devolve a ele, mas sem ilusões. Você participa, mas não se perde. Joga o jogo sabendo que é jogo. Você sente cansaço, não físico, cansaço de mentir para si mesmo. Isso é um ótimo sinal. A mentira consome energia, a verdade economiza. O ego começa a ficar silencioso por momentos, não porque morreu, mas porque não está sendo alimentado. Ele só vive de atenção cega. Quando a atenção vê, ele enfraquece. Aqui surge uma pergunta que não quer calar. Se eu não sou isso tudo, o que sou? Não responda. Qualquer resposta vira nova identidade. Fique com a pergunta. Ela limpa. O último sinal é isso. Você aguenta não saber quem é? Aguenta o vazio sem preencher? Aguenta a observação sem conclusão? Isso não te dá conforto. Te dá liberdade crua. E isso ainda não é o fim. É o ponto sem retorno.
porque depois de ver, fingir vira sofrimento consciente. E ninguém aguenta isso por muito tempo. Agora, algo fica aberto. Se você continuar observando, algo em você se organiza de outra forma, sem esforço do ego, sem promessa, sem fantasia. Mas isso é outro choque. E ele começa exatamente onde você está agora. Você percebe que não dá mais para desver. Antes você dormia tranquilo. Agora, quando se identifica, algo em você sabe. Esse saber não consola. Ele pressiona, ele cobra, ele tira o álibi. Esse é o castigo e a libertação ao mesmo tempo. O ego tenta um último truque. Transformar a observação em hábito morto. Você começa a observar de forma mecânica, fria, automática. Cuidado. Observação mecânica ainda é máquina. Observação real tem presença viva, tem risco, tem atenção que dói. Escuta isso. O despertar não te deixa confortável na própria pele. Ele te deixa honesto. E honestidade interna é brutal. Você começa a ver quando finge interesse, quando fala por medo, quando age por carência. Tudo fica exposto. Nada passa despercebido. Você nota que o sofrimento muda de lugar. Antes era inconsciente, agora é consciente. Antes você reclamava, agora você vê. Ver dói mais no começo, depois dói menos. Porque não acumula. A máquina acumula. A presença não. O ego sente que está perdendo território. Ele acelera. Cria ansiedade, cria urgência, cria histórias. Você vai enlouquecer. Isso não é normal. Mentira previsível. O ego sempre ameaça quando está sendo visto. Aqui vem mais um golpe. Se você espera algum evento grandioso, você ainda não entendeu. O último sinal é silencioso, pequeno, interno. Ninguém aplaude, ninguém valida. E exatamente por isso é real. Você começa a confiar menos nos pensamentos e mais na percepção direta. Não porque alguém mandou, porque você viu que pensamento mente. Ele exagera, ele distorce, ele dramatiza. A percepção não explica, ela mostra. O mundo externo não muda, mas a relação muda. Problemas continuam existindo. Desafios continuam vindo. A diferença é que você não se confunde tanto com eles. Você lida, não se perde. Isso não é frieza, é lucidez. Agora sente isso com clareza. Existe algo em você que observa tudo isso. Não reage, não comenta, não julga, não se exibe. Ele sempre esteve aí, mas estava enterrado sob ruído. Esse algo não precisa de nome. Nome vira ego. O último sinal é quando você começa a respeitar esse espaço silencioso mais do que qualquer identidade, mais do que qualquer opinião, mais do que qualquer papel. Você protege esse espaço, porque sabe o preço de perdê-lo. E aqui fica a atenção aberta. Se você continuar alimentando esse silêncio atento, algo mais profundo começa a emergir. Não como ideia, como estado. Mas se você relaxar e se identificar de novo, a máquina retoma o comando. A escolha não é teórica, é agora. E ela se repete a cada instante. Se você chegou até aqui, o ego já perdeu uma batalha. Não porque foi derrotado, mas porque foi visto. E ser visto é o começo da morte dele. O último sinal antes do despertar real nunca foi conforto, nunca foi luz, nunca foi paz. Foi esse incômodo silencioso que agora não te deixa mais mentir para si mesmo. Você percebe quando dorme, percebe quando reage, percebe quando se identifica. E isso muda tudo. A partir daqui não existe volta inocente. Só existe escolha repetida. Ou você alimenta a máquina, ou sustenta a observação. Ou você volta a se anestesiar com explicações, ou permanece no desconforto consciente. Gurdjieff foi claro. Sem choque não há despertar. E o choque agora não vem de fora. Vem de você vendo a própria mecanicidade em tempo real. Nada foi prometido aqui além da verdade nua. Nenhuma salvação rápida, nenhuma fantasia espiritual, apenas a possibilidade real de não viver mais como um autômato. Se isso te assusta, é porque é sério. Se isso te atrai, é porque algo em você já começou a lembrar. E isso não termina aqui, porque enquanto houver observação viva, o trabalho continua. Sempre agora, sempre aqui, sempre contra o sono.